A gente, um pouco mais cedo, tentou um contato com um professor de Relações Internacionais para conversar conosco. A Patrícia Sattler agora traz numa conversa com o professor, de volta ao Tempo News primeira edição, sobre as consequências para as eleições americanas após o atentado com Donald Trump e os potenciais reflexos que ela pode ter no Brasil. Pois é, Thalita e Guilherme, eu estou de volta por aqui trazendo uma conversa que eu tive agora com o professor de Direito Internacional, Dorival Guimarães Pereira Júnior, sobre justamente esses acontecimentos pós-ataque contra o Donald Trump nesse final de semana. E eu já começo perguntando para ele como é que esse acontecimento interfere no cenário eleitoral americano, hein, professor? Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. O atentado primeiro demonstra que a polarização nos Estados Unidos ela se intensificou. E o que isso pode demonstrar ao longo do tempo é que haja também uma indicação maior para um favoritismo de Donald Trump, seguindo o que historicamente nos Estados Unidos nós temos quando houve atentados ao longo da história contra presidentes ou candidatos à reeleição ou candidatos à presidência, que normalmente são eleitos. E à exceção do caso do Kennedy, todos eles também eram republicanos. E o senhor acha, então, que seria aí uma vantagem, vamos dizer assim, para o Trump, ou seria cedo para algum prognóstico positivo efetivamente para ele? Eu acho que sim, há uma vantagem indicada, primeiro porque já existia um favoritismo manifestado com relação à sua candidatura. Nós percebemos um enfraquecimento do candidato e atual presidente Joe Biden com relação àquilo que nós vimos, inclusive naquele que foi o primeiro dos outros debates que acontecerão. Então, eu estou convencido de que isso aumenta o seu favoritismo e que indica de uma forma talvez antecipada de que ele será eleito o próximo presidente dos Estados Unidos. O professor, nós aqui no Brasil, nós vamos ter as eleições municipais, vamos eleger prefeitos, vereadores. O senhor acredita que, de alguma forma, esse atentado contra o Trump pode influenciar nas eleições aqui no sentido de fortalecer a direita, no sentido das pessoas quererem votar na direita, deixar a esquerda mais de lado? Como é que o senhor analisa esse acontecimento sob essa perspectiva? Eu não consigo ver uma ligação direta com relação a isso. Agora, obviamente que havendo essa facilitação, essa visão de que há uma chance mais robusta de que Trump se reeleja, que segmentos da direita brasileira possam ganhar mais evidência. E ao ganhar mais evidência, talvez, de certa forma, eles também consigam influenciar a campanha às municipais. Mas eu acho que isso não será um efeito imediato, mas o que pode dar é maior relevância para determinados atores da direita brasileira, para que eles possam ganhar uma voz maior e principalmente já demonstrar que há, com a provável eleição de Trump, um alinhamento mais fácil com a direita brasileira, por mais que os interlocutores não sejam os atores municipais, mas eu acho que sim, a direita ganha relevância nesse sentido no Brasil, podendo, com a sua liderança, mostrar que há uma relação e que há um interesse maior com a presença da direita e, quem sabe, nas eleições municipais aqui também no Brasil. Pois é, eu até fiz essa pergunta porque o Bolsonaro ele afirmou que só conservadores, nas palavras dele, sofrem atentado, né? Ele comentando aí a situação do tiro em Donald Trump. E como os dois eventos, aquela facada que Bolsonaro também recebeu durante a campanha, como é que esse evento do tiro contra Trump e essa facada em Bolsonaro, eles podem se comparar? Bom, a comparação é que houve uma manifestação de oposição violenta contra uma representação da direita no país. É evidente, nós não temos ainda as investigações, elas acabaram de começar, aparentemente o atirador não tem uma ligação direta com a oposição ao Partido Republicano, parece até que ele num determinado momento, ele é muito jovem, mas que ele já teve contato com o Partido Republicano, mas também fez uma doação mesmo que simbólica para os democratas. Então nós não temos elementos ainda para fazer
essa comparação. Obviamente que, com relação à primeira parte da sua colocação, isso é uma realidade, né? Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, nós tivemos já diversos atentados a candidatos ou a presidentes norte-americanos, e com exceção de John Kennedy, todos eram do Partido Republicano, ou seja, só um deles era democrata. Muito obrigada, professor Dorival Guimarães, aí pelos esclarecimentos. Seja sempre muito bem-vindo por aqui. Uma excelente semana para o senhor. Igualmente, um abraço a todos os ouvintes. Obrigada.